ir no sacolão. E quando eu virei, a pessoa me ensinou, quando eu virei, a igreja era em frente ao sacolão. E eu comecei a frequentar e eu conheci ali mulheres de Deus. Essas mulheres falaram assim, olha, irmã, a gente vai orar pelo seu esposo, se você quiser a gente vai na sua casa. Eu falei, meu Deus do céu, só vai quando aquele homem não tiver, que o homem é bravo. E aí elas combinaram de ir todo sábado, às 2 horas da tarde, porque meu esposo só chegava em casa às 6. E nesse dia ele chegou mais cedo, com uma latinha de cerveja na mão. E aí algumas irmãs começaram a tremer na base. Uma disse, vamos embora, o homem vai bater em nós. E uma disse assim, que é isso, irmão? A gente pede perdão, mas a gente, né, só veio visitar sua esposa. Então, não sou seu irmão, não me chama de seu irmão. Mas essa irmã fez um desafio para o meu esposo. Falou assim, olha, tudo bem que o senhor não teve a experiência, mas deixa o meu esposo conversar com você. Se o seu esposo não conhece a Bíblia, eu vou descobrir no primeiro momento. Ela disse, então faz o teste com ele. Olha que mulher de Deus. Ele detesta ser desafiado até hoje. E aí, não tinha acabado o estudo, o meu esposo disse assim, eu quero me batizar. Amém. E tem 14 anos que ele se batizou. Amém. E ele nunca mais saiu, irmãos, e eu dei todos os motivos que ele tinha como argumento para sair. Porque nessa época eu me rebatizei junto com ele. E eu tive, com esses meus questionamentos, conhecimento ele é bom quando você deixa o conhecimento te transformar. Mas quando você quer usar ele como argumento, não é legal. Não tenho nada contra a irmã Ellen White, sei que é uma mulher de Deus, mas às vezes a gente tende a usar isso como um argumento para apoiar as nossas ideias. E não é legal, a gente tem que apoiar a ideia de Cristo, que é sempre a verdade, né? E eu, em uma dessas meus questionamentos, me desentendi com uma irmã da igreja, a ponto de nós sairmos mesmo nos tapas. Em menos de 6 meses de batizada. E aí o meu esposo permaneceu na igreja. E o pastor foi à minha casa e disse assim, olha, irmã, você precisa pedir perdão para a irmã. E ela me disse, né? Eu odeio vocês, nunca mais eu coloco meus pais nessa igreja. E o meu esposo, que era recém-batizado, eu fiz um desafio para ele. Eu falei, eu não quero que você fique nessa igreja. Você tem que ir comigo onde eu vou. E ele disse, não, porque onde você vai, você arruma confusão. Ai, irmãos, isso gerou um conflito tão grande, porque eu me senti humilhada demais. Como pode meu esposo falar um negócio desse de mim, né? Virou meu inimigo. E eu passei a fazer tudo aquilo que passava na minha cabeça que eu tinha vontade de fazer para provocar ele. Ele descobriu que eu estava fumando. Foi a primeira coisa que entrou na minha vida. Eu arrumei um trabalho que eu trabalhava no sábado. E nesse trabalho eu aprendi a fumar de propósito para fazer raiva para ele, com os colegas de trabalho. E aí um dia ele chorou muito e falou assim, olha, o dia que meus filhos verem você fumando, eu não quero mais você. Tudo bem, ótimo, eu já queria te largar mesmo, você disse que eu arrumo confusão, então, né? E aí ele sempre falava da boca para fora. E, irmãos, eu sempre fui muito ambiciosa, eu venho de uma família muito humilde. Nós viemos do interior do Pará e eu fui conhecer o que era comida de verdade quando eu cheguei aqui, em 90, porque até então era angu e osso cozido no feijão. Então, assim, era uma situação muito difícil, mas eu nunca aceitei aquilo para a minha vida. Eu sempre dizia, um dia eu vou conseguir algo melhor e eu vou lutar por isso. E eu realmente lutava, né? E eu consegui um trabalho que eu ganhava muito bem, trabalhava com uma franquia nacional, uma franquia que está em crescimento. E eu fui crescendo dentro dessa empresa. Eu entrei como caixa e disse, não nasci para ser caixa e eu vou ser algo grande, e realmente fui. Fazia viagens, abria lojas novas para a franquia e fazia cursos, e desses cursos eu conhecia pessoas muito poderosas, cheias de dinheiro, e aí eu conheci um ambiente muito gostoso, aparentemente. Eu até então tinha convivido com o álcool, eu já fumava, e aí eu conheci a cocaína em uma viagem que eu fiz para São Paulo. E
Irmãos, eu fiquei perdidamente apaixonada pela cocaína. Muito mesmo. Eu me apaixonei tanto por ela que eu resolvi abandonar de vez o meu marido e os meus filhos. Eu não conseguia mais conciliar o uso da cocaína com a minha casa. Não dava. Eu pensava nela 24 horas e eu conseguia trabalhar porque, assim, no ambiente de trabalho eu conseguia dar umas fugidinhas e dar uma cheirada. Mas em casa era impossível. Então, em casa virou um peso. E muitas vezes eu dormia fora de casa, começou a ter muitos conflitos. E um dia meu esposo falou assim: olha, não dá mais, você não quer mudar de vida, então assim, deixa a gente em paz. E eu peguei as minhas coisas e fui embora. Eu passei quase 2 anos fora de casa. Eu deixei uma bebezinha, que é a minha caçula hoje, e os meus 2 filhos maiores. E fui morar no Noroeste, numa cobertura. E ganhava muito bem, mas o meu dinheiro era para festa todos os dias, muita bebida e muita droga. Só que assim, irmãos, quando a gente conhece a verdade, você pode ir para qualquer buraco, ela te acompanha. E todas as vezes que eu estava sob o efeito da droga, eu me lembrava do meu esposo, lembrava dos meus filhos. E eu me lembrava de tudo que eu dizia que queria conquistar. As pessoas postam muitas coisas nas redes sociais, muitas mesmo. Ninguém vai postar na sua rede social assim: opa, estou aqui no vômito, estou aqui bêbada, sem roupa, fiz xixi na roupa, estou caída na balada, meus amigos me deixaram aqui. Ninguém posta. As pessoas postam uma foto bonitinha quando chega, né? Aquele lugar lindo, muita gente bonita, mas não posta quando elas estão saindo de lá. É horrível, irmão. É triste. É uma cena triste de se ver e eu fazia parte desse cenário. Chegava muito bonita no lugar, muito bem arrumada e saía de lá um lixo. E quando eu me via na lama, eu me lembrava que eu tinha uma casa e que antes de tudo isso, o meu sonho era casar e ser mãe de filhos e ser uma boa esposa. E eu me lembrava que, de novo, eu permiti que o diabo fizesse isso comigo. E muitas vezes eu questionava ele. Mas, irmãos, vocês acreditam que eu usava como argumento a briga com a irmã lá na igreja? Eu dizia: mas eu saí da igreja porque aquela irmã não me pediu perdão e que aquela igreja, aquele pastor foi lá e fez isso e isso comigo. A gente tende a colocar a culpa em alguém, mas as nossas escolhas são nossas. E eu via que eu estava ali porque eu tinha escolhido aquilo para a minha vida. Eu tentei suicídio umas 7 vezes. E eu me lembro que a 3ª vez eu fiquei muito ruim mesmo. E eu passei 3 meses na UTI do Hospital de Santa Maria. E um rapaz que era fisioterapeuta falou assim: por que você fez isso? Não foi por causa de homem não, né? Aí eu falei: não, foi por causa da cocaína. Irmãos, eu tinha ido atrás de uma felicidade que não existia. Eu achava que meu marido, meus filhos e Deus eram empecilho para eu ser feliz. Porque a gente nunca dá valor na vida que a gente tem. O nosso carro nunca é bom, a nossa roupa nunca presta, o nosso sapato nunca presta. O nosso trabalho não é bom, nada é bom. A comida de hoje não é boa. Ai, que comidinha ruim, eu queria estar comendo no restaurante tal. Nada é bom. A chuva está caindo para que a gente tenha alimento, mas também não é boa, né? Não é legal. É bom quando está aquela seca aqui em Brasília, de rachar. A gente fica sangrando o nariz, a gente não é grato. E era assim que eu vivia, sem nenhum tipo de gratidão no meu coração. Na 4ª vez que eu tentei suicídio, o meu esposo tinha falado assim para mim. Eu liguei para ele, era de madrugada, e falei assim: Maurício, eu queria tanto voltar para casa.
Isso tudo era pelo WhatsApp, porque eu mandava os áudios, eu não tinha coragem de ligar para ele. Quando ele ligava, eu desligava. Eu tinha muita vergonha dele, menos sonhar em me ver assim. E aí ele falou assim, vem para casa, a casa é sua, neném. Ele me chama de neném, volta para casa, a sua casa está te esperando, seus filhos, sua família. E aí eu fui, no caminho eu escutava umas vozes dizendo assim, eu estava muito alucinada. Dizia assim, você não vale nada, você vai para onde? Você não serve para nada, para com isso. Tira, acaba logo dessa vida, você é a vergonha daquela família. E eu parei no McDonald's da Candangolândia e comprei 3 garrafinhas de água e tomei 200 comprimidos de Rivotril. Quando eu acordei, estava entubada e meu esposo me enviou para uma clínica de recuperação. Quando eu me dei por fim, eu já estava nessa clínica, fiquei com muita raiva dele e novamente eu acreditei que estava boa. Não, eu estou boa, né? Vou sair disso, eu não quero mais isso, quero uma vida boa com meu esposo. Voltei para casa depois de quase 6 meses na clínica. Mas, irmãos, a gente acha que muitas coisas dentro da igreja prende a gente, ao lado de Cristo prende a gente. E eu me vi escrava de uma coisa que só me fazia mal. Eu não conseguia me livrar daquilo. E um dia meu esposo tentou me segurar e eu peguei a faca e tentei matá-lo. E até um tempo atrás a minha filha falava assim, sabia que minha mãe tentou matar meu pai com uma faca? Hoje é tranquilo de falar, mas é doído você ouvir uma criança que presenciou tantas e tantas brigas por algo que não vale nada, porque a gente tende a dar valor àquilo que não tem valor. E nesse dia, passado alguns dias, eu voltei para o trabalho e eu liguei para o meu esposo, depois de ter usado cocaína durante o dia mesmo, no intervalo do trabalho, e eu falei assim, olha, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais isso, eu quero morrer, e a vontade que eu tinha era essa, de morrer. E aí eu fui para casa, ele me deu banho, e já tinha uns dias que eu estava sentindo muita dor no peito, muita mesmo. Eu sou asmática desde pequena, então eu fumava, bebia todos os dias e usava cocaína. Não me alimentava e trabalhava e não dormia. Eu estava pesando 48 quilos. Eu tenho 1,75 m. E quando eu cheguei em casa, que ele me deu banho, ele falou assim, neném, quieta, eu vou fazer um chá para você tomar e vai dormir. E aí eu falei assim, eu preciso fumar um cigarro antes de dormir. Ele disse, aqui dentro da minha casa você não vai fumar mais não. E eu com raiva desci as escadas, eu morava num terceiro andar de um prédio sem elevador. E eu desci, irmãos, essa escada e subi 3 vezes para fumar, para fazer raiva para ele. E aí quando eu cheguei em cima, me deitei, capotei e acordei às 2h30 da manhã, com muita falta de ar. Muito mesmo. Muita. Irmão, eu gostaria que o senhor colocasse as fotos, por favor. E então eu acordei com muita falta de ar, muito sufocada. E eu falei, Maurício, eu vou morrer. E eu sempre tive vontade de morrer e agora eu não queria. E ele falou assim, calma, ligou para bombeiro, ligou para SAMU e eles não tinham viatura para me buscar. E a gente tinha carro, mas o meu esposo ele não dirige. Sempre quem dirigiu lá em casa fui eu. E aí eu falei assim, vou ter que dirigir, vou ter que ir até o hospital. E aí eu dirigi até Asa Sul. Eu morava num condomínio, chama Totalville, fica na beira da estrada quem vai para Valparaíso. E eu dirigi fazendo zigue-zague na estrada, ainda bem que não tinha carros. E eu só consegui parar o carro na porta do Hospital Santa Luzia. E o carro não fechava, meu esposo vai na frente. Quando eu cheguei na porta do hospital, eu caí. E quando eu acordei, eu só conseguia mexer os meus olhos. Eu perdi todos os movimentos, inclusive de face. Eu não conseguia tirar um bicho que pousava no meu olho.
fazendo um movimento mais brusco. A minha mãe ficava comigo o tempo inteiro na UTI. Eu era assistida o tempo inteiro. E, irmãos, eu ali naquele momento eu pude perceber que não existe felicidade nenhuma longe de Deus. Tudo nesse mundo é ilusão, tudo é passageiro. Quando eu acordei, em um dia, inclusive um rapaz que eu acho que ele frequenta aqui na Samambaia, eu não sei qual é a igreja. Esse rapaz trabalhava lá na UTI que eu estava. E depois de um tempo eu encontrei numa dessas igrejas contando testemunho. Ele estava lá e eu me recordo dele. Porque eu chorei muito nesse dia que ele foi trocar minha fralda. Irmãos, é muito ruim você não conseguir se limpar. E eu tinha um homem me limpando, que eu nunca tinha visto. E eu expeli uma secreção, eu fiquei muito tempo aberta, eu peguei uma infecção muito difícil, porque assim, os médicos chamaram a minha mãe e o meu esposo para dizer que não tinha mais jeito após 40 dias de coma. Porque eu tinha, toda vez que eles tentavam tirar os aparelhos, eu não respondia. E toda vez que eles tentavam me desmamar do nível alto de corticoide, eu tinha parada cardiorrespiratória. E então eles decidiram conversar com a minha mãe, falou, olha, o pulmão dela não aguenta mais, ela não reage, e a gente pede que vocês tragam as crianças para conversar com as psicólogas, porque qualquer momento sua filha pode ir embora. Não tem mais o que fazer. A medicina não pode fazer mais nada por ela. E a minha mãe disse que ficou muito desesperada, o meu esposo chorou muito naquele dia. Como que ele ia contar para os filhos que a mãe não voltaria? E a minha mãe disse que chegou em casa e ligou a televisão e estava passando 180 graus, o ponto da virada. E estava passando a história de uma mãe que vivia um caso parecido com o dela com um filho. E essa mãe disse que naquele momento decidiu entregar a vida do filho nas mãos de Deus, porque ela não podia fazer mais nada. E ela teve paz. Dessa mãe, o filho descansou. E aí a minha mãe disse que naquele momento, depois de muitas noites, ela conseguiu dormir. E ela foi me visitar no hospital. E ela disse que 3 vezes ela tentou entrar no meu box. E não conseguiu. E aí ela disse, Senhor, me dá força, porque eu preciso falar para ti o que o meu coração pede. E ela entrou, cantou um hino. E ela disse que quando ela cantava, eu chorava. E eu estava em coma. E aí ela falou assim, Senhor, está aqui a minha filha Rízia. Ela foi uma menina ensinada nos caminhos do Senhor desde pequena. Mas, Pai, ela tem feito a gente sofrer tanto. Mas eu acredito que o Senhor pode perdoar minha filha. Se ela tiver a oportunidade de se arrepender, Pai, ainda que durma depois, permita que isso aconteça. Mas se for para ela voltar e continuar fazendo os meus netos e o meu genro sofrer, e a mim, que o Senhor leve e nos conforte. E no outro dia eu acordei, irmãos. Amém. Porque não era plano de Deus que eu descansasse naquele dia. E foi uma luta, porque durante esse período que eu estive em coma, todo o tempo a minha mente trabalhava. E todo o tempo, irmãos, eram situações em que Deus me salvava. Sempre tinha alguém que queria me matar. E Deus sempre me salvava. Eu me recordo de uma, eu estava no leito, e entraram 2 moças para cuidar de mim naquele plantão. E aí, quando elas entraram, nossa, que mulher fedida, ela está podre. Como pode uma situação da mulher dessa?
Ela disse, mas o pessoal não limpou ela de manhã. Não, mas não é isso não, ela fede. Ela disse assim, olha, a gente podia ajudar essa mulher. Ela não tem mais nada para fazer aqui não, isso aí não presta mais. Aí a outra disse, não, mas eu não tenho coragem de matar ninguém não. Ela disse, não, eu vou só ajudar. Você fica olhando aí na porta, que eu vou ajudar ela a descansar. Não aguento mais chegar nesse plantão e ver essa mulher desse jeito. E ela pegou uma seringa e tentava colocar alguma coisa na minha veia. Irmãos, eu não me mexia, eu não falava, mas eu fazia menção de sonho, dizia que eu não queria morrer. Não, me mata, eu não quero morrer. E todas as vezes que isso acontecia, eram as vezes que eu tinha as paradas cardiorrespiratórias. Que eles tentavam me reanimar e eu não voltava. Sem o equipamento, sem os remédios, sem as doses altas. E nesse dia, quando ela quase me matou, entrou uma mulher, os cabelos longos, pretinho. E ela disse, o que vocês estão fazendo? Ela disse, não, a veia dela perdeu. E a gente vai pegar a veia dela. Uai, com seringa? Não, pode deixar que eu pego. E aí nem tinha perdido a outra veia, mas ela pegou, foi rápido. E ela abaixou, foi até a minha cabeceira e encostou bem no meu ouvido e disse assim, olha, Rízia, eu estava lá do outro lado. E Deus falou assim, olha, estão querendo matar minha filha. Vai lá e salva ela. Mas fala para ela que é a última vez que eu estou salvando a vida dela. E todos os dias, irmãos, alguém tentava me matar. Todos os dias. Enquanto eu estive em coma, eu não tive paz. Era uma guerra espiritual muito grande. Porque o inimigo, ele queria ceifar a minha vida o tempo inteiro. Mas, irmãos, eu sou a prova viva de que não existe lama que você esteja, não existe buraco que a mão de Deus não alcance. Amém. Louvado seja o Senhor. Quando eu percebi que eu não falava, que eu tinha um negócio aqui no meu pescoço, eu me lembrei dos corais da igreja, de como eu amava cantar, de como eu amava louvar a Deus. E eu sabia que haveria chance disso, de eu não conseguir mais fazer. E aí a fonoaudióloga falou assim, sua mãe me falou que você cantava, Risa. E aí eu pisquei o olho e ela falou assim, pois é. Na cirurgia, foi feito muitas pressas e acabou que danificou um pouco as suas cordas vocais. E a tráqueo, ela atingiu um pouco e provavelmente você não consiga cantar mais. É quase certeza que isso não aconteça. E se você conseguir falar, vai ser bem ruim a voz. Um prazo que a gente tem para o desmame da tráqueo, para que não tenha sequela, é de 40 dias. E você já tem mais de 60. Então, por mais que a gente consiga tirar, a lesão fica muito grande. E realmente, irmãos, eu tenho os exames, eu tenho uma estenose de 70%. Essa estenose diminui a minha respiração e ela me dá N infecções. E foi devido ao tubo da tráqueo. Mas eu saí do hospital pronunciando palavras. Glória a Deus. Eu saí sem andar. Pouquíssimos movimentos. Mas quando eu cheguei na minha casa, irmãos, com 7 dias eu sentava só. Louvado seja o Senhor. Eu levei uma cadeira de rodas e um andador para casa, que eu usei só no dia de me batizar. Amém. Porque depois, nunca mais eu usei. Amém. Quando eu voltei para a revisão, 30 dias depois, a médica falou assim, não, você não pode estar assim, caminhando. Menina, você tem lesões pelo corpo inteiro, muscular.
você saiu daqui com um buraco na garganta que era para levar mais ou menos aí 1 ano e meio para ficar bom. E a minha mãe disse assim: doutora, mas só que Deus ele não faz nada pela metade não, ele só faz completo. Glorificado. Amém. Irmãos, eu sinto dores todos os dias. Hoje eu fui ao médico e meu pulmão ele continua bem frágil. Eu tenho N internações, onde nessas internações eu tenho oportunidade de conhecer pessoas e de falar do amor de Deus. Amém. Eles me perguntam por que eu consigo ficar sorrindo lá dentro. Eu falei, porque eu estou viva. Amém. E eu estou viva porque Deus me permitiu, porque Ele queria que eu estivesse aqui para te conhecer. Amém. E se você pegar meu telefone, os que não são da igreja são agarrão. São os meus amigos hoje. São pessoas que eu conheço, que eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus. Eu hoje, quando eu cheguei no consultório, o médico falou assim: olha, a gente não vai suspender a medicação, você vai ter que ir tomando essa medicação para Portugal. Seu peito está chiando muito e o seu exame deu uma infecção bem alta. Então, o ideal era que você ficasse internado. Eu falei, não posso. Há 1 mês atrás, eu passei 30 dias, a irmã me mandou mensagem e eu falei, oi irmã, me perdoa, eu estou internada e sem previsão de alta. Eu internei no dia do aniversário da minha filha de 9 anos e saí 1 mês depois. Sem estar boa, 100% boa, porque eu sei que eu não vou ficar, irmãos, porque eu peço isso todo dia para Deus. Nós temos a tendência a sermos egoístas e ingratos. Muito ingratos. E eu sempre falo assim para Deus: Senhor, se o Senhor sabe que um dia eu vou me esquecer de onde o Senhor me tirou, eu quero viver doente pro resto da vida. Porque lá no céu eu terei um irmão novinho. Amém. E é para lá que eu quero ir, irmãos. Amém. Amém. Porque eu quero encontrar vocês. Amém. Esse mundo ele é de ilusão. E eu acredito que por mais que esse corpo acabe, um dia eu vou ouvir a voz de Jesus dizendo: Lísia, levanta. Amém. Eu vim te buscar. Amém. Irmãos, eu passei muitos anos dentro da igreja. Muitos mesmo. Mas eu não conhecia Cristo. Eu precisei estar numa UTI, ficar em coma, para conhecer Ele e amá-lo. Você não precisa passar por isso. Não precisa. A gente não precisa passar por nenhum tipo de sofrimento para encontrar Jesus e para conhecê-lo. Comece a reparar nos pequenos detalhes do seu dia, do que Ele faz por você todos os dias. E entenda que esse Deus maravilhoso não mede esforços para que eu e você esteja bem. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai passar. Mas a nossa vida vai durar por toda a eternidade. Mas para isso, a gente precisa fazer escolhas como aquele garoto fez. Ao escolher ir para a beira daquela água, ouvir Jesus. Amém. Deus me devolveu minha família, meus filhos me odiavam mais velhos, porque eu fazia o pai dele sofrer demais e tentei matá-los algumas vezes. E hoje a minha filha mais velha, ela completou 18 anos há poucos dias, ela fala assim: mãe, quando eu acordo de manhã que eu vejo a senhora aqui, quando a senhora faz esses bolos, quando a senhora faz essa nossa comida, eu falo assim: ô Senhor, se eu estou vivendo um sonho, não deixa eu acordar nunca, porque isso aqui é o paraíso. Amém. Amém. Irmãos, o nosso lar, a nossa família, é o maior presente que Deus deu pra gente. É verdade. Se tem alguém que está desgarrado, se tem alguém que tem sofrido com álcool, com bebida, com droga, não desista não, irmão. A nossa fé que é pequena, a mão de Deus não. Não desista nunca de alguém, não desista de orar. Esse meu marido orou por mim todas as noites, no período que eu estive em casa. E a gente sabe que dentro da igreja a gente tem aquele joio, né? E o joio sempre dizia assim: irmão, larga essa mulher de mão, deixa essa mulher pra lá, tanta irmã querendo casar e ajudar você a criar esses filhos. E ele dizia assim: não,
Eu fiz um compromisso com Deus. Não foi com aquela mulher que eu casei. E eu vou trazer a minha esposa de volta. E trouxe, irmãos. Amém. E eu quero entrar no céu com meu esposo. Amém. Glória a Deus. E eu agradeço todos os dias por ele não ter desistido de mim. Por não ter soltado as mãos de Deus. Por ter lutado pelo nosso casamento. Por ter lutado pela nossa família. Quarta-feira eu vou reencontrá-lo. Tem 6 meses que eu não o vejo pessoalmente. Ele viajou para Portugal, porque nós decidimos mudar para lá. E eu vou quarta-feira com os meninos para onde ele está. Irmãos, só aumentou o amor que eu sinto por ele durante todo esse período, porque eu pude descobrir que Deus realmente me fez para ele. Amém. Que a minha família é o bem mais precioso que Deus me deu, meus filhos. Valorize, irmãos, porque eles crescem, eles vão embora. E não deixem de falar, de contar a verdade para eles, achando que eles não estão ouvindo. Porque mesmo que eles estejam chateados, eles estão ouvindo. E um dia vai valer. Amém. Hoje, eu falo assim, eu não canto. É Deus que me usa. Amém. Porque eu não tenho nada para cantar, eu não tenho pulmão, né? Eu estou apenas com 45% da capacidade pulmonar de uma pessoa. E eu não uso oxigênio, a não ser quando eu estou em extrema dificuldade respiratória. E consigo fazer atividades normais, consigo cuidar dos meus filhos, consigo cuidar do meu esposo, da minha casa. Hoje, mais lentinha, mas eu dou conta. E eu consigo sair para contar a maravilha que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. Amém. Eu sinto dores todos os dias. Todos os dias eu sinto dores o tempo inteiro. Esse movimento que eu faço para respirar me causa dores. Mas não me impede de falar de quão maravilhoso é Deus. Amém. Irmão, se você tem uma família, se você tem alguém, se você tem alguma coisa que ainda não aconteceu, é porque não é o momento. Mas não desista, ora, segure nas mãos de Deus e não permita que nada e nem ninguém tire o que é seu. A igreja de Deus, ontem eu chorei muito porque eu sei quantas pessoas oraram da igreja que meu esposo frequentava umas para que ele me esquecesse e outras para que eu voltasse aos braços do Senhor. E as orações deram certo. A gente precisa dar as mãos, a gente precisa se abraçar e abraçar a causa do irmão. Porque é com oração que a gente vence. E hoje, irmãos, eu não consigo mais viver sem Jesus. Eu precisei chegar numa situação extrema para conhecê-lo. E eu me apaixonei por ele. Amém. Eu acordei, irmãos, não sei como é usar cocaína, não me recordo da sensação. Eu nunca sonhei usando. Eu não me recordo da sensação de fumar e cigarro me incomoda demais. E quando eu sinto o cheiro, eu passo muito mal. E bebida também não sei qual a sensação. Eu precisava estar ali para Deus me limpar por completo. Amém. Eu não precisei de clínica, eu não precisei de nada. Eu precisei de Cristo. Amém. O melhor médico. A melhor cura. Amém. E eu dou graças a Deus pela oportunidade de contar essa história para vocês. De dividir isso com vocês. E de dizer, não desiste não. As mãos de Deus podem alcançar o inalcançável. Amém. Amém? Amém. Eu vou tentar cantar, porque quando eu choro, eu fico meio assim, ruim pra cantar. Mas olhem aí, irmãos. Vai dar Eu quero certo. mostrar para vocês que Deus me usa. Vai dar certo, em Jesus. Amém. Irmãos, eu só acho que não é esse. Eu acho que é o outro. Essa tocando aqui. É, Deixa eu achar o aqui também.